Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais uma das nossas lives, falando de novo sobre segurança. Essa é mais uma vez uma iniciativa da COP-TI, colaboração e disseminação de conhecimento em TI para pequena e média empresa no Brasil. E hoje estou aqui com meus amigos Ítalo e Henrique, começando aqui. Senhores, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, temos aí uma jornada bastante extensa aí. São quantos temas? Só 56, né? Quase nada. Tranquilo, vai até o final do ano. Antes do Natal, a gente termina. Temos bastante coisa para falar, muita coisa para trazer aqui, trazer um pouco de cultura, né? Vamos falar um pouco no sentido de que será que segurança é um bicho de 7 cabeças ou a gente pode dominar esse assunto e levar um pouco de cultura, disseminar um pouco disso para a pequena empresa? Falar assim que segurança é uma coisa que a gente tem que cultivar desde pequeno, né? Ou seja, a hora que a gente começa a entender a importância de preservar os nossos dados, de considerar que segurança, né, que privacidade, segurança e proteção de dados não faz mal para ninguém e independe da idade, a gente começa a ter consciência das coisas, né? Então, essa é a nossa iniciativa. E para não inventar a roda, o que a gente vai fazer? A gente foi buscar o que se faz no mundo, o que se tem no mundo de padrões internacionais. E o NIST, que é uma entidade americana, ele vem desenvolvendo já alguns padrões e a gente foi lá e pegou um desses padrões, que é o começo. Por onde a gente começa? Por que a gente vai pegar, desenvolver alguma coisa se dentro, né, dentro do mundo ou de acordo com algumas normas, alguns padrões internacionais já foram desenvolvidos. Então, o NIST desenvolveu um padrão que a gente chama de Cyber Security Network. O que esse framework, o que esse padrão ficou estabelecido? Ele comenta, né, que a gente tem que identificar, proteger, detectar todos os nossos recursos, os principais recursos dentro de uma rede, né? Para que a gente possa ter domínio sobre esse ambiente. E aí, alguns pontos de controle. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. É ter esses pontos de controle. Pode avançar um, por favor. E aí, a partir dessa visão, a gente começa a praticar tudo isso, a ter essa visão desses controles todos. E isso que a gente vai fazer hoje. E quem vai tocar essa nossa live hoje vai ser o meu amigo Ítalo. Ítalo, é com você hoje, meu amigo. Manda bala. Opa. Olá a todos, boa tarde. E já começo dizendo que, por incrível que pareça, na hora que eu ia falar, meu fone deu algum problema. Isso já mostra como a vida é feita para dar errado e nós estamos aqui para fazer dar certo. É esse o papel da segurança. Nem tudo vai dar sempre certo, né? Portanto, a gente precisa entender isso e nós temos que estar preparado para como agir quando as coisas dão errado, né? Voltando para o assunto do inventário, gostaria de agradecer ao Guiral a apresentação, né, ao Henrique, que está com a gente para complementar. Nós temos, nesse momento, conhecemos primeiro, né, nós estamos no segundo controle, conhecemos um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre os ativos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o inventário do software nas empresas, visando principalmente a pequena, a média empresa, né, como que ela vai fazer essa gestão de inventário, como que ela vai entender o seu ambiente através de técnicas, né, de controles mesmo, para que ela consiga defender, tá? Esse inventário pode ser feito de diversas formas, né? O importante é que ele contenha informações suficientes de acordo com o tamanho do seu
do seu negócio para atender, né, tudo o que for relacionado à segurança. Portanto, uma empresa menor vai fazer um inventário de uma forma mais simples, uma empresa um pouco maior talvez já precise de um software, né, precise de um grupo para cuidar disso. Então, um primeiro erro muito comum é nomear uma pessoa, dedicar uma pessoa para cuidar desse inventário. Algumas empresas vão conseguir, quando falo nomear, a gente nomeia cargo, tá? Não nomeia pessoa, né? Pessoas são substituídas, então a gente precisa nomear quem vai cuidar do inventário, quem vai fazer esse controle. Uma empresa de tamanho menor pode ser uma única pessoa cuidar de toda a empresa. E em algumas empresas, setores, né, pessoas por setores cuidam desse inventário de software. Primeiro passo, então, determinar quem vai ser a pessoa responsável por cuidar desse inventário. Tá? É muito importante, nós vimos em vários passos que esse inventário deve ser revisitado e o CIS aconselha que seja semestralmente. Tá? Então, ele vai falar em determinado momento ou de 6 em 6 meses ou em tempo menor. Né? Pode ser que você precise revisitar aí o inventário de software num tempo menor, quando você tem mudanças de processo na sua empresa, você precisa revisitar e ver se está tudo adequado. Como, né, eu expliquei aqui, esse inventário vai conter algumas informações. Informações importantes que precisam é quando foi adquirido esse software, qual é o motivo, qual é a razão de existir esse software, qual é a razão de negócio, né? Aqui já falando qual é o objetivo de negócio que vai alcançar esse software. Se a gente não consegue definir que ele tem um objetivo de negócio, esse software já deve ser retirado da rede. Então, nós vamos ter um inventário somente com softwares necessários. Isso é bem importante frisar, porque às vezes nós compramos pacotes, né, principalmente sistemas operacionais, que já vêm com softwares que não serão utilizados. Então, já retiramos esses softwares para não termos problemas. Acho que esse é um início bem interessante, definir a pessoa, criar essa documentação. Empresas menores pode ser uma planilha, né, alguma forma mais simples. Uma empresa um pouco maior já existem softwares, né, alguns gratuitos, outros pagos, depende também do que você tem aí de software. E essa higienização, saber o que você tem e ter o mínimo possível é a melhor forma da gente conseguir garantir a segurança. Acho que eu vou fazer uma pausa que a garganta não tá tão boa aí. Deixar o Henrique falar um pouco enquanto eu retomo. Perfeito, vamos lá. Tá na hora de tomar um chimarrão, né, Ítalo? Não tá virando gaúcho, tá virando catarinense, né? Mas é interessante. Eu hoje tive que trocar o chimarrão pelo café. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos tentar também. contribuir aqui. Vamos lá. Pessoal, então, sendo mais objetivo ali na questão, então, agora o Grau, o pessoal aí já sabe que eu sou um pouco mais direto, né, Grau? Engatar primeiro e vai, como se diz, né? Então, dando continuidade, o que o CIS nos trata, né, na parte de controle de ativos de software, né? Que é fundamental você ter e manter um controle de inventário para você saber o que você tem na sua empresa, né? Saber quais os softwares você utiliza, questões de licenciamento, questões de data de compra, se ele ainda tem suporte, é algo, né, fundamental também, porque você precisa ter esse equipamento, além de ele ser compatível com o contexto da organização ou da empresa que você vai utilizar, né, é importante que esse software também você tenha um suporte dele para fins de atualizações, correções de patch. Você não pode utilizar um sistema, às vezes, obsoleto, onde pode conter também vulnerabilidades ali que possam ser exploradas, né? E a questão de softwares não autorizados, você precisa também, né, ter uma política, um método ali, a qual você consiga remover esse software
para fins, né, organizacionais, a política de uso, questão de licenciamento, né, algo nesse intuito. Nós temos alguns exemplos também de sistemas que podem ser utilizados, né, que você pode utilizar tanto para fazer essa parte de inventário, quanto também os sistemas, às vezes, pagos, mais robustos, onde você tem uma solução mais automatizada, que você pode criar uma rotina de mapeamento dessas unidades, que diariamente, ou conforme o tempo que você estipula, ele revisa todo o parque, todo o ambiente, os sistemas que estão instalados, se o software está autorizado para ser instalado ou utilizado na empresa ou não, né? Políticas para remoção, impedir instalações, né? Nesse contexto. Viral, você quer contribuir nessa parte de exemplos? Eu acho interessante a gente pensar sempre em duas formas, né? Eu acho que a gente tem que pensar primeiro quais são os softwares que a empresa tem como homologados para o seu uso, né? E ter essa lista disseminada para os funcionários, eles tendo consciência daquilo que está autorizado a serem instalados e utilizado dentro dos computadores que são cedidos para o uso dos funcionários. A gente vive hoje num ambiente híbrido, num ambiente de home office, né? E muitas vezes a gente tem os computadores, notebooks, dispositivos sendo entregues para os funcionários. Então, estabelecer uma regra, o que pode, o que não pode ser instalado e, afinal de contas, você precisa manter a integridade desses equipamentos, desses meios de comunicação que vão se comunicar com o ambiente corporativo. Então, se eu estou colocando aí, né, vou brincar aqui, né, se eu pego uma galinha pintadinha instalada num software, num equipamento corporativo, né, pode ser inofensivo, mas se a galinha não for tão comportada, ela pode fazer um estrago generalizado num ambiente corporativo. Então, eu acho que a gente tem que analisar muito bem e controlar o que é o que não é permitido, né? Ao mesmo tempo, se eu pego um computador que não é de uso corporativo e permite o acesso dele a um ambiente corporativo, o que esse software que não está autorizado, está instalado nesse equipamento, pode trazer de estrago para dentro desse ambiente corporativo? Então, qual é a regra? Como é que eu vou estabelecer isso? Como é que eu vou trabalhar dentro desse contexto, permitindo ou não esses inventários para que eu possa permitir ou não permitir o ingresso dessa máquina e desses softwares dentro da minha rede, dentro da minha organização? Então, o inventário, ele é importante para isso. E não só por causa disso, mas para manter o meu ambiente saudável. Como é que eu vou manter as atualizações? Como é que eu vou manter os upgrades ou até os updates, principalmente, no que se diz respeito à segurança e controle? Às vezes, a falta de um update vai me causar uma vulnerabilidade. Isso o Ítalo pode falar com muito mais propriedade do que eu. Porque essa vulnerabilidade vai abrir uma brecha de segurança gigantesca e vai permitir um ataque cibernético, vai permitir uma vulnerabilidade, vai permitir um vazamento de informação. Então, eu acho que o grande desafio nosso hoje, quando a gente fala de inventário, né, ele não é só um instrumento de controle e gerenciamento, mas é um instrumento principal de segurança. Tem Exatamente, né? fazendo um ganchinho, não, desculpa, então só um ganchinho rápido também num ponto fundamental também é a parte de licenciamento, né? Então, se você às vezes autoriza a instalação de um software, deixa eu só recapitular aqui. Se você não tem uma restrição quanto a instalações de software dentro da empresa, um estagiário ou qualquer outro colaborador pode instalar algum programa pirata que seja, né? Vamos usar esse nome mesmo. E isso pode acabar comprometendo uma possível auditoria lá, passível de multa ou situações semelhantes, né? Então, essa parte de ter um controle sobre esse inventário de software também, a parte do licenciamento é muito importante. Tá, eu só queria fazer essa colocação, Ítalo. Muito bem colocado. E agora que eu restabeleci o fone e restabeleci a voz, já voltei 100%. Ele Então, acertou o hardware e o software agora. é o hard. Então, Henrique, eu vou bem nessa linha também, porque assim, além dessa parte legal, quando você permite que a pessoa instale em qualquer coisa de qualquer forma, abre-se a vulnerabilidade, que nem o Guirao falou, né? Você abriu a porta para o hacker, né? Você mandou o convite, na verdade, né? Porque a porta já está aberta, você mandou o convite. Então,
quando você perde esse controle, quando você não tem a higienização do software, parece brincadeira, mas você tem que ter o mínimo possível. Você só tem que ter o que você precisa para trabalhar, né? Sempre que você permite que você tenha mais coisas, mais vulnerabilidade você tem. É óbvio, né? Quanto mais softwares você tem, mais você tem que cuidar de licenciamento, mais você tem que cuidar, né, de segurança da informação, de atualização desses softwares. Então, é importante que você tenha o que é necessário e que você faça a segregação. O Grau bate muito nisso, né? Quem precisa de um software específico para RH, que não precisa estar disponível para outra área. A outra área não precisa acessar isso. Então, toda essa segregação também é algo muito importante de ser trabalhado, porque o excesso de software de forma desorganizada e já é na parte de organização mesmo da empresa. Traz, além de custo, né, aumento com uma série de outros fatores. É como eu sempre falo, tudo que é demais vai trazer custos e custos e problemas, né, em relação ao licenciamento, em relação à segurança de tudo isso que você tem que sequer devia ter. Então, é o ponto de partida, é dizer o que eu preciso, o que eu não preciso, você já tira fora e já acaba com problemas desnecessários. Esse é um ponto interessante. Muito bom, muito bom. Eu acho que cabe a gente destacar também a importância de você não aquela coisa que eu brinco, né? Usar o crack, né? Para fazer a liberação de um software não licenciado, eu brinco que é que nem enxugar gelo, né? Que você libera o crack, o antivírus vem, fala que aquilo é um software ilegal, e aí o antivírus tira o crack, aí trava o software, e assim a gente fica nesse círculo vicioso, né? Um matando o outro e depois é a equipe de TI ou a empresa que você contratou que não serve, né? Que é o técnico que não é competente, né? Eu falo assim, não é o técnico que não tem competência, é você que quer insistir em fazer a coisa errada, né? E abrir a porta para se tornar vulnerável ou está disposto a pagar a multa altíssima, que é uma das discussões que a gente estava tendo essa semana lá nos nossos fóruns, né? Qual o tamanho da multa que você está disposto a pagar ou qual o preço que você vai pagar pelo advogado para se defender, né? Ou seja, você que escolhe, né? A decisão a empresa é sua e você que vai escolher para quem que você quer pagar, ou para a empresa de software, para você ter tudo legalizado, que vai ser normalmente 1/10, né, ou 1/100 do valor da multa, e você vai ficar sossegado. Ou você vai pagar o advogado, a multa, e incorrer em ter a sua empresa, a falência da tua empresa, porque você vai falir, não é que você vai falir, porque você não vai conseguir pagar as multas impostas aí por um software ilegal e se expor a perder clientes e tudo mais. Então, acho que hoje em dia não se vale mais a pena você correr esse risco. Acho que nunca valeu a pena. Na realidade brasileira, os softwares eram muito caros e dependendo do software é caro. Então, você tem que avaliar o teu negócio e buscar alternativas. Existem sempre alternativas no mercado, né? A gente é que tem que buscar essas alternativas de acordo com o nosso perfil, no tipo de negócio que a gente tem. Essa é a realidade de todos nós. Henrique, que softwares que a gente tem, ou Ítalo, que softwares que a gente tem que a gente pode utilizar aí, que o pessoal pode buscar aí de forma gratuita, legalizada, para poder nos ajudar nessa missão aí de manter essa relação de softwares atualizadas? Vamos começar acho que do mais trabalhoso para o mais automatizado primeiro, né? Para ter uma referência, vamos dizer, mais básica, se a empresa não quer gastar ou tudo mais, pelo menos tenha uma planilha que você consiga ao menos lançar essas informações e você tem ela para poder consultar, ter as políticas. Mas, convenhamos, no mundo de hoje, você não ter isso automatizado, né, é bem, bem delicado. Então a Um empresa pode usar o SAP? SAP. O Sistema Avançado de Planilha. Eu já estava pensando em marca registrada aqui. Né?
Então, mas vamos seguir, então, o que o próprio CIS nos orienta ali, já recomenda alguns softwares livres, por exemplo, né? O Spiceworks é um sistema open source, tá? Que ele é um sistema bem interessante para a parte de inventário. Você pode utilizar, ele usa agentes onde ele vai coletar ali as informações, né? Existe o OCS Inventory, também é um sistema open source muito interessante também nesse sentido, tá? Onde você instala e, vocês me corrijam, eu não utilizo esse sistema open source, mas ele funciona tanto em sistemas Microsoft quanto Linux também, creio eu. E aí você consegue ali ter todas as informações de hardware, que foi tratado na live anterior, e também nos programas que são instalados nesses equipamentos, né? Tá, então essa seria uma dica bem interessante. E mapeamento também, a ferramenta que pode mapear, por exemplo, a rede, seria o próprio Nmap. O pessoal que já trabalha com Linux ali, ou o Zenmap, né, que é um ambientezinho mais gráfico ali, que você consegue verificar também alguns ativos que estejam na rede, né? Naquele momento, claro, não é uma ferramenta automatizada, não é um sistema para controle de inventário, mas pelo menos são ferramentas que você pode utilizar para monitorar a rede naquele momento, por exemplo. Perfeito. E para nós, enquanto MSP, existe algumas ferramentas aí, até de forma gratuita, quando você faz a primeira implementação, que pelo menos a parte de inventário, ela é gratuita. Então, muitas plataformas oferecem aí até 25 usuários, uso gratuito das ferramentas. Então, você pode inventariar pequenas redes até 25 usuários de forma gratuita, né? Vai lá, está recebendo, vai colocar o agente, vai trabalhar em cima disso e vai conseguir pelo menos fazer a parte de inventário. Não vou conseguir fazer algumas automações, não vou conseguir fazer atualizações, mas pelo menos inventariar minha rede, saber o que tem, eu vou conseguir. Então, isso já dá uma boa, já é uma mão na roda, já consigo pelo menos inventariar, controlar e gerenciar essa parte da minha rede, né? Ou seja, já consigo pelo menos. O resto, o que eu vou ter que fazer? Passear de máquina em máquina, né? Garantir que pelo menos os updates automáticos de Windows estejam habilitados, né? Corro risco? Alguns, vou correr alguns riscos, né? De vez em quando a Microsoft solta umas surpresas para a gente, né? Faz aquela atualização automática à noite, de manhã, vem aquela famosa tela preta que nada acontece, né? Então, às vezes tem umas surpresinhas aí. Por isso que a gente procura aqui, né, como prestadores de serviços, fazer a lição de casa, né? A primeira máquina que atualiza é a minha, depois a do cliente, né? Porque se der algum problema, que seja primeiro dentro de casa, não no cliente, para evitar problemas de sabores e tudo mais. Então, primeiro a gente faz dentro de casa, em laboratório, ambiente controlado, para saber, e mesmo assim, às vezes a gente tem algumas surpresas, né? Porque normalmente alguns clientes lá na Tanzânia, né, o pessoal gosta de postergar, né? Vem aquela mensagem, atualiza agora? Não. Atualiza agora? Não. E ele vai deixando para o nunca, né? Não é não, é nunca, né? E aí ele vai aumentando o seu risco, a sua vulnerabilidade. Então, o que a gente prega e a gente recomenda aos clientes é que sempre mantenham seus equipamentos atualizados, até para evitar os riscos. Legal, seguindo nessa linha, eu acho que o que o Henrique colocou, o Guiral colocou, atende já a uma gama grande de empresários, né? E você começa de uma forma simples mesmo, se habituando a fazer isso, né? De repente com a planilha, com software gratuito, e aí pegando prática, de acordo com as suas necessidades, você consegue já o que for mais adequado para a sua empresa de uma forma que não onere tanto, né? A gente preza bastante por isso, porque atendemos aí pequenas, médias empresas e nós sabemos que é preciso um retorno, né, de tudo que é pago para que fique, né, uma forma simples de visualizar o retorno de tudo isso. Então, é importante que você trabalhe, se habitue e entenda o valor de tudo que você compra e coloca na sua empresa.
Muito bem, muito bem. Henrique, acho que vale a pena você talvez trazer aquele compartilhamento daquele arquivo que a gente estava conversando, só para mostrar um pouco das ferramentas para o pessoal, para que eles possam ter ideia, e a gente pode passar um pouco dessa informação para as pessoas aqui e deixar isso registrado, para que eles possam anotar e ter um pouco da noção dessas ferramentas aqui, que ajudam a fazer esse mapeamento. Existem muitos documentos na internet que a gente vai estar deixando também lá no nosso site, lá na nossa página, para que as pessoas possam estar buscando essas ferramentas e os exemplos aí das planilhas, de todas essas ferramentas que possam ser compartilhadas aí e o pessoal pode buscar. Então, está aqui alguma dessas ferramentas que vão ajudar a fazer esse trabalho e a buscar essas informações no seu dia a dia e que ajudam ao quê? A buscar tudo isso e a estar utilizando aí para complementar todas essas ferramentas, todo esse segundo item aqui dentro do SysControl que ajuda a fazer esse mapeamento da rede no controle dos ativos. E agora, quem está aqui com a gente hoje, que pode trazer um pouco, compartilhar suas experiências, compartilhar a sua vivência? Quem que vai compartilhar suas experiências conosco hoje? Microfones e câmeras liberados, pessoal. Podem Vamos lá. compartilhar aí, por favor. A gente chama, né? Se não abre o microfone, a gente intima lá. O meu tocaio é o seu Henrique Hornick. Ah, tá meio off. Pena. Não, sem problema. Silvio, tá por aqui? Alexandre. Fala, senhor Alexandre. Tudo bem com os senhores? Só tem galã aqui. Eu de vergonha. Vou estar de terno, vocês estão loucos. Tem fundo bonito, eu tô aqui no bunker de residencial. Mas tudo bem. Bom, a gente trabalha, para ajudar o pessoal, a gente trabalha com Milvus por culpa do Guiral. Aliás, tudo é por culpa do Guiral. Passar. A gente está tendo problema com o Milvus, que era o antigo Guardian Server. Né? Guardian Server. Eu fui lá e a gente adotou o Milvus, a gente ficou com ele. Então, ele tem uma parte de inventário e funciona bem. E para quem está começando, o Milvus é uma ferramenta bem bacana. Ainda mais o Empresário, que eu acho que muitos têm aqui. É uma ferramenta muito barata. Se você chorar as pitangas lá com ele, vocês conseguem colocar 1 ou 2 usuários só para vocês trabalharem. Então, é um pessoal bastante flexível e fácil de conversar. E ajuda demais. Você tem inventário instantâneo, né? Desde que você mantenha, quando você tirar uma máquina, que você remova do Milvus, porque ele é meio ruinzinho nessa parte ainda de gerenciamento. Mas pelo preço dele, cara, é excelente. E a gente está trabalhando agora, nesse momento, estamos iniciando uma transição, por conta do Milvus dar alguns problemas em alguns clientes, e a gente está usando o Acronis para sustentar até mesmo LGPD, porque ele é uma ferramenta paga, mas é muito barato. Tem umas manhas que depois eu posso contar para vocês, que a gente foi descobrindo e implementando, eu e o Greg, que não está presente, mas a gente está implementando. O Acronis é uma ferramenta bastante interessante e tem um conjunto de ferramentas gratuitos que são bastante interessantes para quem está começando, né? Quem está aí com a sua empresa inicial. Ele já te dá acesso remoto à máquina do seu usuário para você poder fazer suporte remoto. O cliente dele ele usa apenas o RDP da própria Microsoft sobre HTTP. Então, não tem a porta 3389 aberta, não tem nada disso. Então, a gente está usando bastante, tem uma solução bastante interessante para todo mundo, que a gente tem colocado, e o Itaú não bloqueia, porque o Itaú está um inferno, né? Todo mundo lá no grupo sabe disso, está enchendo o saco de todo mundo. Então é isso, a gente está trabalhando com essas duas ferramentas e eu estou com uma forte tendência a reativar o meu Zendesk, porque eu sou um feliz usuário de ter um Zendesk por $20 por ano para 3 usuários. Então eu vou reativar o meu Zendesk para abertura de chamada e controle de chamada e vou adotar o Acronis nesses clientes. E a gente vai fazer um trabalho forte baseado na LGPD, porque ele, vocês já viram, mas ele manda até as instruções de segurança da SVE
Ele mostra isso, ele monitora todos os softwares que estão instalados na máquina, se está atualizado ou não, então ele gera uma lista. Ele diz até se instalou ou não firmwares da Dell. Isso a gente já pegou, em alguns casos, ele acusando que não tem firmware colocado. Então, é isso. O que a gente está aí trabalhando com isso. A parte do Acronis gratuita, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, porque ela ajuda demais para quem está começando. E você pode implicar no cliente e você tem um tenant único, né, para poder visualizar todos os seus clientes, fazer o controle disso. Muito bom, meu amigo. Realmente, o produto é muito bom, ele está crescendo bastante e a gente tem feito algumas análises aqui também nesse sentido de buscar integração com essas ferramentas também. Ele está com integração com a Enable, né? Uhum. Integração de API com a Enable. Sim. Quem mais quer compartilhar? Fala, senhor Márcio. Já que abriu a câmera, vem para cá. Estavam intimando, né? Daí eu sentei. Me escuta aí, não? Sim, positivo. Ah, é que eu tive que sair da sala do suporte ali, que senão não tinha nem como abrir a câmera, porque ficam 9 meliantes falando junto, fica complicado, né? A gente tem a nossa parte de inventário aqui, ela é da parte estrutural só, né? A nossa forma de trabalho é um pouquinho diferente aí dos MSPs normais. A gente não faz monitoramento e instala agente direto em todos os clientes. A gente faz instalações para gerenciamento, a gente tem licenciado o TeamViewer e o monitoramento a gente faz em cima de Zabbix, mas só estrutural. E aí as empresas que têm um parque um pouco maior, a gente implementa a GLPI com Fusion Inventory. Tá. Open Source. Daí que é a evolução do OCS que o Henrique tinha citado antes. A gente já tem alguns casos aí de sucesso e aí na implementação com o GLPI com o Fusion Inventory daí, fazendo as coletas de dados. O próprio GLPI agora lançou o seu agente também que substitui o Fusion, né? Faz o mesmo processo, ele coleta e tem o GLPI Agent e aí faz o inventariamento em cima disso. Local daí na própria empresa, né? Em alguma máquina virtual interna. É um pouco mais bem robusto para chamados também, né? Fazer parte de controle de isso. Daí gerenciamento de chamados também. As prefeituras um pouco maiores e o pessoal que tem alguma infra de TI própria, aí a gente implementa dessa forma, né? Eles têm um controle próprio deles de chamados internos e do inventário a partir do GLPI. E o monitoramento mesmo dos servidores e infra a gente faz por nós aqui no nosso Zabbix centralizado daí. Eu vou compartilhar. A gente fez uma arte aqui com o pessoal do Senai aqui em São Paulo. Acho que isso faz uns 2 anos já. E eles desenvolveram um agente para a gente dentro dos Zabbix. Então, a coleta básica de informação de estação de trabalho e monitoramento, a gente tem uma que a gente, como o RMM estava caro para mandar para todo mundo, e aí a gente desenvolveu um agentezinho que faz a coleta das informações básicas para os Zabbix de todas as estações de trabalho. Então a gente consegue via GPA. A gente implementa via GPO e consegue coletar as informações via Zabbix. Então, o básico do básico a gente consegue coletar em cima do próprio Zabbix. O Zabbix se tu instalar o agent, ele acaba pegando tudo, né? Só tu não tem, ele não tem pronto já alguma coisa estilo RMM faz ali, eu quero ser avisado se for instalado um software, eu quero ser... Não, a gente só faz a coleta básica mesmo, mas pelo menos o monitoramento, alguma coisa de disco, de memória, algumas coisas básicas a gente faz por ali, né? Então, o emergencial a gente consegue controlar por ali. Mas já é muita coisa. Você já consegue muita informação em cima disso. Já quebra um bom galho em cima disso e você já consegue pegar já alguns gatos, né? E pelo menos o inventário básico para você fazer um diagnóstico inicial num cliente, a gente usa ele muito para diagnóstico inicial. Aquele cliente que você vai fazer um prospect, que você precisa fazer um inventário, você joga ele na rede, ele já te traz todas as informações, né? E se você mandar rodar 50, 60 máquinas para fazer inventário,
você roda um agente desse daí, ele te coleta todas as informações para você. Sim. Então fica bem mais fácil e você não tem que ficar rodando máquina a máquina, né? E centraliza todos na blockchain. A gente tem uma máquina na Amazon que centraliza tudo isso para a gente. E a nossa ainda a gente está rodando interna, né? Não, Nossa. a gente conseguiu montar tudo isso online e faz essa captura por fora. Foi um trabalhinho bem gostoso que a gente fez com o pessoal do Senai. O nosso aqui é o meu TCC. Foi mais ou menos isso que o pessoal fez, é um TCC dos alunos do Senai, é um projeto que a gente desenvolve aqui junto com as turmas do Senai. Cada ano a gente põe um desafio novo para eles. E acompanha o desenvolvimento junto. Cada ano que passa, eu ensinei, a gente passou essa lição para o Henrique, ele está disseminando isso agora lá no Sul agora. Vai botar o povo dos cursos lá a trabalhar para ele. É exatamente isso. Para nós. Para nós todos, para nós aqui. Agora estão fazendo para a COP-TI agora. Pessoal, e fizeram um excelente trabalho. Fizeram um baita de um trabalho mesmo. Em breve vocês vão ver o resultado. No bom sentido, isso me assustou, cara. Eu não esperava que aqueles jovens lá fossem tão bons. Bons, assim, despachados e determinados, cara. Bah, gurizada aí tá vindo quente, cara. O que mais, pessoal? O que mais? Mandar um print aqui pro Henrique do nosso aqui. Muito bom, muito bom. Essas experiências são muito ricas, gente. Muito ricas mesmo para a gente trocar essas experiências e saber como que a gente pode contribuir. Quem mais? André, Rodrigo. Que silêncio, meu Deus. Vamos encerrando então, pessoal. Não faz silêncio, senão a gente vai começar a cantar aí, né? Ok, então. Vamos finalizando, então. Comemos aqui um pouquinho mais de tempo hoje, mas acho que vale a pena essa troca de experiências. Ítalo, considerações finais e encerramento é seu hoje, meu amigo. Maravilha. Vou deixar aquela curiosidade, aquele link para você mandar para o seu cliente, aquela coisa engraçada que foi o aeroporto de Paris, né, que parou porque eles usavam ainda o Windows 95, tá? Para gerenciar ali o tráfego de voo quando estava, né, em condições ruins climáticas, foi obrigado a parar. Isso já faz alguns anos, acho que foi em 2017, mas usar o Windows 95 em 2017, né, convenhamos que não tem ali uma atualização legal. A gente espera que eles não tenham atualizado para o ME depois disso, né? Esperamos que eles tenham aprendido alguma coisa. Mas não precisamos ir tão longe, não, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro está trocando 20 mil máquinas por causa do ataque cibernético que sofreu há 3 semanas atrás. Por causa que estava usando o quê? O Windows 7? Meu Deus. E estão parados aí há quantas semanas? Nossa. Porque não foram feitas as devidas atualizações dos sistemas operacionais. Então, o Estado, a Prefeitura do Rio de Janeiro está deixando de prestar serviços aos seus cidadãos. Por quê? Porque não tem como recuperar o seu ambiente tecnológico. Então, acho que a gente não precisa ir tão longe. A realidade ela está bem perto, bem próxima da gente. Eu tive duas prefeituras vizinhas aqui que também foram criptografadas há pouco tempo. Aí. Nossa, é conscientização e um problema de gestão, né? Na verdade, a gente não fica feliz. É uma coisa fundamental, né? Não era meu cliente, né? Mas não fico feliz por eles. Não, a gente não fica feliz por ninguém. Eu acho que a gente tem que ler. A gente fica triste, na verdade, porque vamos dizer do descaso, vamos dizer assim, quanto ao uso da tecnologia, né? A nossa sensação é que a gente está enxugando gelo todos os dias. Sim, a gente fala, a gente entrega, a gente avisa o que vai acontecer e parece que as pessoas dão ombro, né? Que a gente está falando porque a gente quer, às vezes o pessoal acha que a gente quer ganhar dinheiro, não, a gente quer evitar que as pessoas percam dinheiro. Exato, né? Que as pessoas deixem de fazer
deixem de trabalhar, deixem de ganhar dinheiro. A gente quer que as pessoas se atualizem exatamente para que elas possam continuar trabalhando, exercendo as suas profissões, exercendo o direito de atender os seus clientes. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente quer que as empresas prosperem e que protejam o seu maior ativo, a sua maior riqueza hoje, que são os seus dados. Depois dessa conclusão, eu não vou me atrever a falar nada. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Muito obrigado a todos. É realmente esse o papel da COP-TI, de fornecer e ajudar, né, a todos que precisam compreender que segurança da informação realmente é algo muito sério, que o valor da informação para a empresa cada vez é maior. Portanto, tudo que tem um valor maior precisa de uma segurança maior, e nós estamos aí com profissionais qualificados em todo o país para ajudar a todos. Acho que é isso. Perfeito, cara. Ótimas palavras também. É isso aí, então, pessoal. Acho que agradeço o tempo de todos. Ítalo, ótima apresentação aí, muito obrigado. Grau, como sempre. Né? Os demais, valeu, pessoal. E toda quinta-feira, às 14h, tá? A gente tem a agenda definida já até início, perto do Natal ali. Vamos. Eu vou vir fantasiado de Papai Noel. Nossa, vai cobrar isso aí depois. Vamos cobrar, Alexandre, tá? Tu viu, né, Alexandre? Falou, pessoal. Beleza, pessoal. Grande abraço, boa semana para todos. Até mais. Tchau, tchau.